já comecem a fazer os formulários, tá? Desculpa os erros de português, porque eu preciso... Viu? Desculpa os Com erros de relação, português lá no formulário. Pode falar. não, com relação aos formulários, professor, eu comecei a fazer eles. Sim, eu estou fazendo meio que, não estou colocando já lá no sistema direto, porque eu não sei como é que se ele já vai ficar salvo ou não. Mas eu tenho Ah, algumas dúvidas assim com relação ao formulário, mas se quiser a gente pode discutir depois. Não necessariamente dúvidas conceituais, mas mais então, como é que a gente responde. É, se- então, lá você entra como aluno, sim, e responde, e depois você envia para mim. mas será que se Aí, eu. você... É Eu que, liberei para ah, você, quando você enviar, ainda conseguir alterar. Mas eu dou uma olhada lá, se por acaso tiver só uma opção de uma única vez, responder uma única vez. Porque assim, eu gosto que a pessoa aprenda, né? Não fique respondendo perguntas certas ou erradas. Eu quero que a pessoa aprenda. Então, por exemplo, você está aqui respondendo, aí você mandou o formulário e fez, poxa vida, eu aprendi já esse negócio aqui está errado, eu respondi errado lá. Então, enquanto é exercícios, eu gosto que a pessoa vá lá e modifique e melhore a sua nota, entendeu? Para quando chegar na prova, aí pronto. Aí na prova tem que mostrar que aprendeu mesmo, entendeu? esse era o meu Então eu medo, vou dar sabe? a De enviar e não opção. poder. Isso. Você não ficar. Ó, eu detesto esse negócio de medo de nota. Eu acho que psicologicamente o medo da nota ele tira assim a força do aprendizado. O aluno tem que se libertar desse negócio de medo de nota. Ele tem que sentar para aprender. A nota é resultado. Até eu pensei uma vez, começar a falar assim, eu dou 10 para todo mundo. Aí, com o andar do curso, vocês vão perdendo o seu 10. Fazer o contrário, sabe? Mas o pior é que o programa, infelizmente, cobra o conceito, né, professor? Esse que é a preocupação da gente, Não, infelizmente. que cobre o conceito. Não tem problema cobrar, mas eu deixo o aluno à vontade para não se preocupar com isso. Mas Porque eu acho que aí depois. mas eu sinceramente acho que a visão do senhor aí para Hum, ainda mais para esse nível que a gente está agora, de que realmente hum, você precisa aprender, é muito importante mesmo. Porque a gente tem que largar justamente de ficar bitolado em conceito, né? E realmente aprender, uhum, né? Porque se você é uma consequência, se você aprende, o conceito do aluno vai ser bom, é uma consequência, né? Concordo é, plenamente. tá certo. Então, eu vou fazer o seguinte: na questão do formulário, eu mesmo me matricular aqui, para eu poder entrar como aluno, aí eu ver quais são as dificuldades que vocês estão tendo, tá? Não, ok, mas ainda com relação, professor, já que nós estamos conversando sobre isso, daí a gente já começa a aula e toca reto, não perde o raciocínio. Hum, Porque, assim, ó, por exemplo, assim, tem umas questões aqui que eu não sei como que você quer que a gente. Por exemplo, aqui, a terceira questão do formulário 2, por exemplo. Qual a quantidade que se hum. calcula pela primeira derivada do tempo do vetor posição do centro de massa de um sólido? Sim, tipo, é só a gente colocar o vetor velocidade. Ou coloca alguma Sim, coisa, é. tem que discorrer Não, sobre o assunto, ou é direto e reto? bom, aí tá com você, né? Mas é que assim, é que eu tenho todo tipo de aluno, né? O aluno que é estritamente sintético, né? E o aluno que gosta de escrever mais e mostrar mais conhecimento, eu acho que também é válido. Mas o que é importante é não faltar com o conteúdo principal, né? Que é isso que você falou. Mas se você quiser dar as razões e tal, tudo bem. Né? Eu vou sempre considerar, como é conceito, né? Então, eu acho que a qualidade da resposta vai melhorar mais o seu conceito, Tá. entendeu? Além disso, por exemplo, assim, mesma coisa, não mesma coisa, mas, por exemplo, lá mais pro final tem umas perguntinhas assim. Por exemplo, como que se define o torque ou o momento de uma força sobre um sólido? Você quer que a gente descreva o equacionamento ou tem uma resposta mais conceitual sobre o assunto? Sobre o que é, enfim. Não, é o seguinte, eu vejo que toda vez que tem um conceito e ele é bem elaborado, ele leva você à equação.
O conceito que não leva à equação é um conceito mal elaborado. É isso que quando eu agora estou escrevendo no meu livro, eu estou colocando bem essa filosofia. Desde a velocidade, todos os conceitos, quando eles são bem elaborados, você consegue ver uma consistência nele de tal forma que você fala assim, poxa, isso aqui dá origem a uma fórmula matemática. Então eu vejo assim, se você descrever com palavras de tal forma que eu entenda que a fórmula matemática está embutida ali na equação, na definição, eu vou considerar válido. Agora, se, por exemplo, você respondeu só com a fórmula e não está entendendo aquela equação, entendeu? Eu fico falando, poxa, o cara está só repetindo uma equação, será que ele entende? Não, beleza. Não, era mais ou menos isso, só para a gente saber para eu saber mais ou menos como que você quer que a gente aborde a questão em si, mas de maneira geral a lista não tá, essas primeiras listas ali elas estão assim, tem que dar uma, como você falou, né, é uma nota conceitual, então vou dar uma melhoradinha na escrita, alguma coisa ou outra, mas elas estão a princípio, essas duas primeiras elas estão mais tranquilas. Depois a gente pode fazer uma aula de dúvidas, tá? Sim. Aí a gente faz uma aula só tirando dúvidas, tá certo? Legal. Fica melhor para a gente poder... Porque assim, como eu ainda não comecei o assunto em si da matéria, nós estamos na 4ª semana, né? Eu fiz só revisão do passado, aí eu acho que é melhor a gente fazer uma aula de dúvidas depois que a gente entrar na matéria. Aí fica melhor. Bom, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, eu estou com um quadro aqui, dispensando aí esses comentários, que se você for ver essa aula aqui, vai ter que entrar no minuto aqui, não sei, de gravação aqui, deixa eu ver quanto que está o tempo de gravação. Não fala aqui. Bom, já vai ter uns 10, 15 minutos de gravação para entrar na aula de hoje. Então, eu estou com um quadro seguinte... Poxa, já estou começando com essa equação aqui. Vocês viram a entrada dessa equação aqui? Sim, na última aula, sim. Bom, foi na última aula, eu coloquei divergente de sigma, mais cheguei nela, né? Se eu não me engano, sim. Eu não sei se foi na última aula, mas você já... Tá, se eu cheguei nela, tá ótimo. É que eu tô achando estranho, eu achei que eu não tinha chegado aí. Eu fiquei uma semana aí, sem saber. Então tá. Bom, então se eu cheguei na equação de movimento, tá ótimo, não tem problema nenhum. Tá, vamos começar do ponto certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só tirar minhas dúvidas. Isso, cheguei sim. Ótimo. Bom, então vamos lá. Vamos para frente. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo? Estamos escrevendo uma equação geral para o movimento de um corpo sólido, tá? Essa equação, ela envolve forças superficiais, como está escrito aqui do lado esquerdo aqui, forças volumétricas, que eu considerei apenas uma, que é a da gravidade, e uma variação de uma densidade, de uma velocidade no tempo, porque tanto a densidade quanto a velocidade tem que variar no tempo. Aí vai ter casos particulares, certo? De densidade constante, assim por diante. E eu chamei esse termo de escoamento. Por quê? Porque esse escoamento ele pode ser tanto uma translação, rotação, associada ao mesmo tempo com uma deformação. Tá? Então, no caso aí do rapaz que trabalha com o André, quem que é? É o João? Isso, professor, sou eu. Isso, você. Então, você vai colocar um material que ele vai fazer um ângulo de 90 graus no seu movimento, né? Ele vai entrar por um lado e sair a 90 graus, não é isso, né? Não, na verdade é um movimento de rotação, de atrito. É um bastão de atrito. Que atritar e ele vai se deformar. Então você vai de atrito. Está uma camada, mas assim, a deformação do material ela existe também. Bastante. Existe. É porque tem um aluno que ele fazia uma mistura de dois materiais formando uma liga por
numa canaleta que fazia 90 graus e parecia, eu não me lembro como é que tem o nome desse fenômeno aí que eles fazem. Extrusão em canal angular, né? Isso. Para refinar grão bastante. Bom, então, no seu caso aí, a rotação porque você vai ter quase como uma fresa, né, girando em cima do material, né, e ele vai soldar, né, o próprio ferramenta faz parte da própria solda, não é isso, né? A ferramenta é o material de adição, digamos assim. Isso, exatamente, isso. Exatamente. A ferramenta é o próprio material de adição. Quando você tem duas chapas juntas, vem com a ferramenta girando ali, que é o material de adição. Bom, então ali você tem um movimento de rotação e você precisa escoar o material para ele se unir, certo? Tá? Então, no seu caso aqui, a sua velocidade, se você fosse equacionar essa situação aí, ela teria que aparecer a parte de rotação, né? E a parte de escoamento. Isso é perfeitamente possível fazer através dessa equação. Você só tem que detalhar a velocidade em coordenadas cilíndricas, que é o que seria mais óbvio para você detalhar as componentes da velocidade em coordenadas cilíndricas, que teria velocidade tangencial, velocidade angular e assim por diante. Tá? E velocidade do abaixamento da ponta, né, que é o elemento de solda lá. Seria a velocidade na direção Z. Então, você poderia fazer uma equação... Oi, pode falar. Nesse mesmo sentido. Aí eu teria que descrever todo o... Digamos, se eu tivesse que descrever em coordenadas cilíndricas a velocidade. As outras variáveis também teriam que ser descritas em coordenadas cilíndricas, por exemplo, o divergente da tensão. Isso, também. Seria daí de converter a equação inteira para coordenada cilíndrica, no caso daí, né? Exatamente. Então, essa equação, ela está independente do sistema de coordenadas. Depois você diz, eu quero cilíndrica, eu quero cartesiana, eu quero retangular, né, que no caso é cartesiano, ou quero esférica. Mas dessa situação aqui, ela está toda, como é que fala? Independente do sistema de coordenadas, né? Eu sempre procuro dar equações assim, eu nunca dou equações particulares, porque aí depois você escolhe o sistema de coordenada e trabalha com ela. E a outra coisa, eu acredito, viu, João, que no seu caso, a solução analítica deve ser algo assim, muito raro, né? Porque deve ser só para condições especiais. Eu acho que no seu caso deve ter simulação feita por elementos finitos, coisas do tipo, né? Para poder você... E a deformação ela é bastante complexa, sabe, na ponta desse rod, desse bastão. Porque ele deforma, né? Você está girando e mesmo forma você tem uma força para depositar, né? Uma força de contato ali entre esse bastão. Daí, então, tanto vai depositar o material, quanto esse bastonete ele vai se deformar. Digamos, a deposição não é de 100%. Então, ele vai se deformar, vai fazer tipo um cogumelo na ponta do bastonete. Digamos, a complexidade do fenômeno, assim, em questão de deformação, ela é bastante significativa, né? Mas tem simulação e tem bastante coisa, bastante trabalho publicado nesse sentido, assim, entender que legal. O material se deforma. Tá certo. Então, na ponta do lápis, eu acho difícil resolver essa equação, mas teria que transformar para situações de simulação em elementos finitos, quer dizer, na verdade, a técnica de simulação em elementos finitos, elementos contorno, qualquer outra forma de simulação, ela pega a equação básica, ela discretiza, faz ela ser válida para os elementos e para o todo, e aí coloca o computador para calcular, tá certo? Então, mas a equação, a fenomenológica é a mesma, né? Só muda a maneira de resolver o problema. Bom, então aqui eu coloquei um pedaço de bloco retangular, né, com o peso e as forças de superfície. Por quê? Porque o bloco retangular é a coisa mais simples de observar. O cilindro já é um pouquinho mais complicado e a esfera mais complicado de você observar. Então, sempre a ideia é entender o mais simples para depois entender o complicado. Aí eu crio essa equação, o Roger é o peso específico, né? Que é a força de volume, essa é de escoamento, e aqui a divergência do sigma. Essa equação aqui, ela ainda não está dizendo que tipo de material você tem.
Por quê? Porque o sigma, que é a tensão, é que vai dizer se o material é elástico, é plástico, assim por diante, que é a chamada lei constitutiva, que é o que é o sigma, é que é a lei de constituição do material. Então, aqui eu estou dizendo que o divergente de sigma, ele é uma integral numa área e derivada ao mesmo tempo no volume. Você integra e deriva no volume. Então, eu sei que se você tiver duas integrais, que é a área, né, e três derivadas, vai ganhar uma derivada, porque uma derivada anula uma integral. Então, é como se fosse uma única derivada em três dimensões, né? Então, fica dx, dy, dz, desse valor aqui, que vai ser explicitado mais para frente. Aí eu pego esse escoamento aqui, eu abro em duas partes, né? No sentido de que, por exemplo, como a derivada de produto, então vai a derivada da densidade no tempo vezes a velocidade, mais a densidade vezes a derivada da velocidade, que é a aceleração. Então, se por acaso o seu material não muda de densidade, você não precisa fazer esse desenvolvimento. Você só considera, no caso de ρ constante para sólido, que a derivada de ρv é ρ vezes a dv dt, que é a variação da velocidade. Ainda essa variação de velocidade, ela não é apenas um movimento de translação, ela é também um escoamento, no sentido de que tem uma taxa de deformação que você vai considerar o U como sendo o vetor V, né, como sendo du dt, onde U é uma deformação. E aí a equação ela fica aqui, recopiei ela repetindo o divergente de sigma, ρg, e agora considerando ρ constante. Então agora eu preciso descobrir quem é sigma, né, através do comportamento do material, que ele na verdade é um tensor, né, que depende de U, e a deformação também depende de U. Ou seja, essa equação da forma como está aqui, ela não está explícita em termos da deformação. Então, no momento que eu explicitar o sigma em função da deformação, ela vai toda depender de U. Então, ela vai depender de uma variável U, que é uma deformação, em três coordenadas. Então, ela vai ter três equações, x, y, z, de uma variável única. Porque, se você olhar na situação original, né, sigma é uma coisa, ρg é outra, e o ρv, que é o escoamento, são três coisas diferentes, embora tenham a mesma natureza matemática, né? Que todos eles representam uma densidade de forças, todos os três termos da equação. E agora ela está simplificada aqui nessa terceira parte do quadro, né? E quando entrar a deformação, substituindo, a equação vai adquirindo uma nova forma, né? E aí vai todo mundo depender da deformação, e é o que você vai resolver mais para frente, tá? Bom, aí aqui eu estou falando na questão das forças externas e forças no caso seria forças de contato, forças de superfície, forças externas e internas, né? Como é que isso acontece dentro do material. Então aqui embaixo eu coloquei esses triângulozinhos aqui, o pessoal da mecânica sabe que esses triângulos aqui são apoios, né? Ou restrições, né? Então aqui o corpo está sendo atuado por uma força, tem uma restrição para produzir uma reação, né? Senão o corpo vai andar sem essa restrição, ele não vai deformar, ele vai se movimentar com translação ou com rotação. E aí a gente tem embaixo aqui do quadro, bem no finalzinho do quadro aqui, aquele velho gráfico de tensão-deformação, né? Tensão-deformação aqui, que vai crescendo a parte elástica, depois entra na parte plástica, né? Exatamente aqui. O corpo, ele tem uma forma qualquer, né? Porque eu não defini a forma dele, se é um bloco, se é um cilindro, né? Se é uma esfera, ele tem uma forma qualquer, bem geral, mas mesmo assim, ele vai satisfazer essa situação, que as forças externas são iguais às reações internas, no ponto de equilíbrio, né? Independente da forma, no ponto de equilíbrio. Agora, se ele começa a escoar, a força externa ganha da resistência interna e começa a escoar, e apresenta esse gráfico aqui, tá? Aí você vai manter esse gráfico até o limite da ruptura, né? Porque depois já entra a fratura. Então eu falo aí na aula que eu não estou interessado em movimentar o corpo ou em fraturar, né?
e estou interessado apenas em estudar até o limite das suas condições elásticas e plásticas, certo? Então, na situação elástica, você tensiona o corpo até um limite chamado limite de escoamento, né? Depois você pode retirar a força, ela volta. E na situação plástica, você vai mais para frente e ele escoa, tá? Então, é isso que eu estou explicando aí na aula. Aí eu vou fazer um segundo quadro, que eu vou tratar essa questão do equilíbrio, né? Em particular. Deixa eu avançar aqui o quadro para colocar o quadro inteiro. Eu vou apagar esse restante aqui. Deixa eu pegar o quadro mais para frente. São dois quadros, essa primeira parte da aula aqui. Eu vou pegar o quadro mais para frente. Aqui ainda está aqui. Uma posição que eu saio da frente do quadro aqui, vamos ver. Isso. Então vamos lá. Bom, aí, uma vez que eu disse que a equação de movimento é diferente de sigma mais ρg e tal, eu vou pensar no seguinte, olha, gente, por enquanto vamos resolver por partes, né? Vamos pensar na condição de equilíbrio. Na condição de equilíbrio, a equação tem que ser igual a zero. Por quê? Porque não tem escoamento. O termo do lado direito, que era o termo ρ dv dt, né, é escoamento. Então, eu quero equilíbrio, então forças externas igual a resistência interna. Então, forças externas menos resistência interna é zero. Então, essas forças estão em valores absolutos e eu estou no sistema de coordenadas global. Ou seja, eu estou olhando o corpo como um todo, certo? Um corpo, não uma parte. Aí eu quero que esse equilíbrio também seja das partes, ou seja, se as partes estão em equilíbrio, o corpo inteiro está em equilíbrio e vice-versa. Então não existe situação onde uma parte esteja em equilíbrio e outra não, e todo o corpo esteja em equilíbrio. Não, o equilíbrio é resultante do equilíbrio das partes. Então, a parte local é pegar essa mesma equação de força externa menos resistência interna, dividir pelo volume. Então, quando eu divido pelo volume, fica dF dV, dRT dV, e eu escrevo ela como se fosse F externo minúsculo, né? E R interno minúsculo. Então, tá aqui, ó, F externo dF dV, R interno dV. Então, tem que valer as duas situações. Se a equação é zero, dividindo pelo volume também é zero. Então, a parte da coordenada local, ela pode ser considerada próxima à superfície, como aquele cubinho que eu coloquei ali próximo à superfície, como no interior do material, tanto faz. Né? Isso é só uma questão de observação do ponto de referência que te interessa. Então, nesse caso aqui, esse cubo pequeno que está interno ao corpo é o meu elemento local. Aí, a relação entre eles é o seguinte, se uma é a derivada, o outro é a integral. Se a força local externa é a derivada da global, a global é a integral da local, e assim por diante. Se a resistência interna é a derivada da global, a global é a integral da local. Bom, aí eu tenho uma equação que agora... pode falar. Desculpe te interromper, mas eu tenho uma dúvida com relação Pode falar. A esses equilíbrios de força. Porque, assim, como é que eu vou... Porque você falou ali que se elas estão em equilíbrio, as forças internas e a força externa e a resistência interna, não vai ter escoamento. Tá. Mas e como que eu quantifico a deformação, seja ela elástica ou seja ela plástica depois, quando o material já estiver encruando, por exemplo? Isso a gente vai tratar sobre nas nossas aulas? Porque, assim, você aplica uma força 1 lá. Obviamente que essa força 1 vai gerar uma deformação elástica, digamos, pensando isso atomicamente, né, na estrutura do material. O material vai se deformar um pouco, até que a resistência
não uma deformação elástica, obviamente, mas até que a resistência interna seja equivalente a essa força externa que esteja sendo aplicada. Como é que a gente vai determinar esses tipos de deformação e enfim, parte dessa... Bom, porque é o seguinte, em primeiro lugar, você tem que ver o seguinte, a situação de equilíbrio, ela pode acontecer em vários pontos, porque assim, ela só vai ser rompida depois que superar o limite elástico do corpo, certo? Porque enquanto você aplica força, o corpo resiste. Então, mantendo a força, o corpo mantém a resistência. Então, depois que você fala assim, mas ainda o corpo não rompeu, eu posso aumentar a força, será que ele não vai movimentar? Não, ele vai movimentar em termos de deformação elástica, mas ele não vai produzir uma situação, né, de escoamento, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, você está esticando o corpo, você, para manter aquela posição, você mantém aquela força. Você quer esticar o corpo mais um pouco? Sim, quero. Então, aumenta a força. O corpo também resiste. Então, você mantendo a força externa e a reação interna dele, ela tem um intervalo de validade, né, dentro do limite elástico para que se mantenha o equilíbrio. Depois, ele não consegue resistir mais e ele passa a escoar. Porque o que é o escoamento? Que alguém está ganhando das forças. E, no caso, a força externa está ganhando da força interna, né? Aí, se você tem situações particulares, como encruamento e situações específicas, você tem que pensar o seguinte, dentro do material está havendo acomodações para manter a resistência, né? Que é o encruamento ali por deformação, é aquela região de transição, né? No caso, se a gente pensar que ele vai passar para um regime elástico ou ele vai passar logo para ruptura, né? Porque tem materiais que logo depois daquele acomodamento das tensões internas ali, né? Ele já rompe porque ele não tem quase zona plástica. Então, tanto numa situação ou na outra, né? A gente, do ponto de vista macroscópico, a gente está considerando que o equilíbrio está sendo mantido. Do ponto de vista microscópico, né, você tem uma redistribuição de situações ali para que esse equilíbrio seja garantido. Então, você, por exemplo, você pode ver que o tempo nessas equações ainda não está sendo, como é que fala? Quantificado. Então, essas situações transitórias, né, de encruamento, né, para resistir ainda um pouco mais, né, ela precisa ser considerada com uma outra parte dessa mesma equação, que é chamado tempos de relaxação, né, que é um acréscimo a esse modelo teórico, onde tudo na vida que você dá uma energia, dá uma deformação, tem sempre um tempo para que isso aconteça, chamado de tempos de relaxação. Então, aí é um estudo mais cinético, né? Desse estado transitório, tá certo? Então, nesse equacionamento aqui primário, aqui, ele ainda não está levando em conta esse tipo de coisa, que poderia ser colocado aqui, nessa equação, ao invés do zero, uma função de pulso transitório, né? O escoamento aqui, ele está por um pulso transitório, que seria um efeito de encruamento ainda para que as tensões se acomodem. Então, essa equação, ela ainda cabe uma visão teórica desse nível aí que você perguntou, entendeu? Então, aí nós teríamos três situações, se você quiser resumir assim, uma equação de uma situação de puro equilíbrio, que é essa zero, uma situação onde eu coloco o escoamento até um regime transiente, e uma situação onde você coloca aqueles termos de escoamento em regime permanente. Entendeu? Acredito que sim, professor, mas eu acho que vai ficar mais claro para mim conforme a gente for evoluindo e eu conseguir visualizar essas próximas.
Não, mas é bom perguntar. É bom perguntar porque não deixe de perguntar, porque é exatamente isso a contextualização. É vocês aí, alunos, que trazem a contextualização do problema, tá? Eu tenho sempre que tratar de forma geral. Aí eu resolvo os problemas particulares de cada um conforme as dúvidas. Porque aí eu não tenho condição de entrar em particulares e particulares e particulares de cada um, mas eu vou entrando na medida que tem necessidade, tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Então, gente, essa situação aqui é essa situação bem de engenharia, né? Onde você tem uma barra, ou você tem uma viga, ou você tem uma coluna, ou você tem um eixo que está sendo tracionado e assim por diante, e está em equilíbrio lá, e tem esse problema aí para ser resolvido. Então, essa situação de equilíbrio, ela vai me relatar, no final das contas, né, ela sai da equação de movimento, eu particularizei a equação de movimento para o equilíbrio colocando zero, e ela vai me relatar no final que a resistência interna do material é dada pela integral das tensões na área ao redor do corpo. Aí, eu faço uma derivada em relação ao volume, por quê? Porque eu estou com uma força e para o sólido, tudo é calculado em função do volume. Então, deriva em relação ao volume e a resistência interna fica sendo o próprio sigma. Então, de volta naquela equação, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu estava igualando a equação igual a zero, eu estava igualando a parte externa com a parte interna, né? Onde F externo aqui eu escrevendo essa mesma equação global aqui em termos da integral, né? E a parte local, que é o interior da integral, né? Vale também igual a zero. Então, a integral é zero e dentro, integrando, também é zero, que é a parte local. Então, a parte global é zero e a parte local é zero. Ou seja, essa divergência de sigma, ela é algo específico do material. Força externa é o que você coloca na máquina de ensaio. Você põe as garras, traciona, puxa, comprime, faz cisalhamento, enfim, faz o que você quiser, são força externa. E esse divergente de sigma é o que está acontecendo no volume do material. Isso que é a ideia aqui de chegar na conclusão final da aula, que é para você considerar essa situação aí. E aí, veja só, aí você fala assim, poxa, mas eu não quero que minha gravidade influencie, afinal meu bloco não é tão pesado, eu estou trabalhando com uma peça aí de 1 quilo no máximo, né? E 1 quilo de peso na peça não vai produzir nenhuma deformação nela. Então aí você ainda simplifica ainda mais essa equação e vai resolver só o problema da derivada das tensões internas, tá? Bom, então essa aqui são os primeiros 30 minutos dessa quarta aula, e vou pegar agora os próximos 30 minutos, tá bom? Vamos lá. Passei para outra aula agora. Deixa eu pegar um quadro melhor aqui. Opa, eu sumi da frente, muito bem. Mas a situação continua a mesma. Vamos ver se eu peguei um outro quadro melhor aqui. Ah, tá. Eu vou explicar um negócio muito interessante para vocês aqui. Do lado esquerdo aqui, do lado direito aqui, todinho. Vamos ver se eu vou colocar mais coisas aqui. Eu já pego o quadro inteiro. Esse pedaço aqui ainda é do quadro anterior, né? Deixa eu ver se eu apago aqui na sequência. Bom, vamos lá. Esse pedaço do meio ainda é do quadro anterior. Então, eu estou explicando o seguinte. Vamos pensar como é que funciona essa situação de estudar a resistência interna do material através da integral de área, né? Ou seja, eu tenho um corpo, né? E eu vou pegando elementos de área ao redor desse corpo. Eu tenho uma força externa. Eu estou olhando bem aqui do lado direito do quadro, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu cursor, mas deve estar por aí. Da outra vez eu aumentei o tamanho do cursor aqui, mas eu não sei se dá para aumentar. Para vocês entenderem. Dá para ver meu cursor aí, né? Dá, tá tranquilo. Dá? Então tá. Então tranquilo.
Se precisar, eu aumento. Então, eu estou dando um detalhe de como funciona essa relação, porque divergente de sigma, divergente é uma derivada aqui, né? Que nós saímos aqui de uma integral na área e derivado no volume, e virou uma coisa chamada divergente. O que é isso na prática? Porque esse negócio fica muito abstrato na cabeça de vocês, o que é isso na prática. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Ali tem um cilindro, tá? Que eu coloquei forças de compressão, né? Dos dois lados do cilindro e na lateral. Então, pode ser essa situação bem particular, mas pode ser essa situação bem geral, aqui uma pedra, né? um formato qualquer, como uma batata, né? Um formato não definido. Então, você aplica forças externas e tem pontos onde tem um vetor normal, que define um elemento de área ao redor do corpo, e você vai fazendo esse estudo, né, de como está acontecendo essa resposta do material ao redor de toda a sua superfície. Tá? Então, você fala assim, eu vou medir ponto a ponto, né? Faz que nem o Celalco, né? O Celalco é hiper detalhista. Ele pegou um forno, e pegou um termopar e mapeou ponto a ponto do forno e montou um mapa de temperatura do forno. Né? Então, o cara tem uma paciência incrível. Né? E aí ele sabe cada região do forno, quem está mais quente, quem está mais frio. Se fosse outro aluno, metia o ferro para tratamento lá e nem se tocava se tinha um gradiente térmico dentro do forno. Bom, então é o seguinte, esse cara aqui é o Celalco, é um cara super detalhista aí, né? Então ele está montando aqui um experimento onde ele analisa reações sobre a superfície do corpo, ponto a ponto, cobrindo todo o corpo. Aí ele está fazendo um esforço gigantesco, né, experimental, mas existe uma matemática que vai ajudar ele, né? Que é o que vai resumir o problema aqui, para a gente não fazer tanto ensaio, né? É o que a filosofia que nós estamos querendo dar é exatamente essa. Então, se ele fizesse um estudo do que acontece ao redor de todo o corpo, e à medida que ele fizesse esse estudo, ele variasse, por exemplo, de uma região para outra, né, ele está numa região mais externa, ele variasse para uma interna, e fizesse novamente esse estudo. Se ele colecionasse esses valores e fizesse essa conta, né, o que ele está fazendo da análise superficial em 2 níveis seria equivalente a ele estar estudando o problema volumétrico. Tá? Então, na verdade, você está mostrando que o que acontece na superfície se transmite por volume e vice-versa, e os efeitos da superfície vêm do volume e os efeitos do volume vêm para a superfície. De tal forma que esse estudo detalhado levaria a resposta sobre o comportamento do material no volume. Né? Então, aqui, eu estou relacionando as tensões externas com dA, a resistência interna com o dA, né? A variação da resistência interna em situações de V mais dV e V, né, que são 2 integrais aqui, né? Onde a tensão interna está calculada no volume V e outra no volume V mais dV, que são volumes diferentes. Aí, no final das contas, né, olhando agora para o lado esquerdo aqui do quadro, eu fazendo essa conta matemática aqui de como seria essa variação das resistências internas em 2 situações diferentes, eu descubro, né, que se eu tomar o limite de volumes pequenos e muito próximos e assim por diante, né, eu vou ter uma derivada da resistência interna. Aqui eu coloquei dt, não tem nada a ver com dt, gente, aqui é dv, né? Eu não sei por que apareceu um dt aqui, é dv. Então, essa integral aqui de sigma dA dv em 2 pontos diferentes, né, é o divergente. Então, experimentalmente, se você souber que o seu material é elástico, ele tem um determinado comportamento, e você calcular esse divergente do ponto de vista teórico, certo? A derivada desse comportamento elástico aqui no espaço, né, que são as 3 coordenadas dx, dy, dz, é equivalente a fazer esse ensaio completo aqui de todas as áreas, variando ainda em 2 volumes diferentes, certo? Ou seja,
essa conta matemática aqui simplifica todo um trabalho experimental hercúleo, certo? De você ficar analisando reações do corpo ao longo de toda a superfície para 2 volumes diferentes. Então, é isso que quer dizer. Se poupe o trabalho de fazer todos esses ensaios e pegue o comportamento do seu material, se você conhecer ele muito bem, né, como um material elástico ou elastoplástico, faça essa derivada aqui em relação às coordenadas x, y, z, e você vai ter a mesma resposta que você teria se tivesse feito esse ensaio do tipo aqui do Celal, tá certo? Essa é a ideia aí do problema. Então, vamos lá. Bom, aqui eu estou do lado, deve estar tirando alguma dúvida. Vamos para o próximo quadro, vamos ver o que eu coloquei. Bom, aí tem vários comentários, gente. Bom, agora eu vou trabalhar com a questão do centro de massa, eu acho que é. A questão do centro de massa, que é o seguinte. Deixa eu pegar o quadro aqui. Então, independente do que você faz no laboratório, né, você sempre vai ter situações onde você vai precisar entender o que está acontecendo no corpo em relação ao centro de massa. Então, você pega geometrias em que, visualmente, você já determina o seu centro de massa. Se é um bloco, né, você sabe que está no centro, se é um cilindro e assim por diante, né? Então, aqui, do ponto de vista da matemática, eu estou usando aqui que o momento, né, linear mv, né, e o momento resultante, que é VDM, que é pegar uma massa, multiplicar pela velocidade, transformando essa massa numa integral, né, que é somando sobre todas as partes do corpo, porque eu tudo subdividindo o corpo em pequenos pedaços, depois eu vou somar em todas as partes do corpo. Então, se eu fizer isso, eu vou ter o momento resultante do corpo inteiro, que ele vai estar posicionado num ponto específico chamado centro de massa. Então, o que acontece para uma partícula, acontece também para o centro de massa. Esse centro de massa tem você pode encontrar ele com uma derivada de mr, né? Por quê? Porque mr eu chamo de momento de repouso. M é a massa total, R é uma posição específica, que é o centro de massa. Ele tem que ser igual a uma integral de todas as posições multiplicada por todas as suas massas e somado. Então, essa grandeza aqui, essa quantidade R aqui, ela vai varrer todo o corpo. A massa vai pegar todos os pedacinhos de todo o corpo. A soma desse produto todo aqui tem que ter unidade de massa com unidade de comprimento multiplicado. Então, ele é especificamente a massa total vezes uma posição específica do corpo, que é chamado de centro de massa quando eu divido passo esse M para o outro lado. Certo? Então, esse centro de massa, no caso, ele é uma situação que simplifica a minha integral aqui, ó, PR integral de VDM, eu não preciso fazer essa conta enorme, eu venho para cá e multiplico a massa total pela velocidade do centro de massa. Quer dizer, qual é a ideia que está atrás do centro de massa? É a ideia de simplificar uma conta matemática, que seria complicado você fazer essa conta, pegar todas as velocidades de cada ponto do corpo, multiplicar por todas as massas, né? E somar, que fazia a integral, e assim por diante. Então, você obtém o mesmo resultado se você pegar a massa total e multiplicar pela velocidade do centro de massa. Então, essas questões de centro de massa e momento de inércia, que a gente vai ver para frente, são dados que a gente já tem que saber da geometria particular do corpo que você tem. Por quê? Todas as deformações, todos os cálculos que a gente tem que considerar daqui para frente, já utiliza isso como resultado. Então, você precisa previamente saber onde está o centro de massa do seu corpo, né? Onde está o momento de inércia do seu corpo, qual que é a posição, qual que é o valor, e assim por diante. E aqui eu mostro que esse centro de massa são 3 coordenadas x, y, z, e você vai ter 3 integral, uma em xdm, uma em ydm, zdm.
né? E você pode pensar como dm como sendo a densidade vezes o volume, então você pode pensar em centroides, né? Quando você desconsidera a densidade, né? Então é isso que está falando aí. Então vamos para o terceiro volume. Eu não sei por que eu entrei já direto nisso aqui, mas eu acho que alguém tinha perguntado alguma coisa e eu tive que ir para essa situação. Vamos ver aqui agora. Bom, aí eu termino essa explicação aqui. Fácil descobrir o centro geométrico de uma figura, olha lá. Aí eu termino essa explicação do centro de massa, né? Com um quadrinho lá onde tem figuras, onde eu tenho lá no cantinho aqui, ó, figuras regulares, que o centro de massa é o centro do corpo, obviamente, se eu passo duas retas diagonais, você descobre o centro do corpo, então ali é uma maneira geométrica de descobrir o centro de massa. Do contrário, você tem que resolver a equação se o seu corpo tiver uma forma mais complicada. Vamos ver aqui para frente o que foi falado nessa aula. Eu vou entrar na parte de momento de inércia agora, que são situações básicas para você resolver os seus problemas que vêm para frente. Vamos lá. Deixa eu pegar um quadro mais completo. Agora a internet está meio travada. Eu apaguei ali, já tenho um com outro ali, peraí. Deixa eu pegar um quadro anterior. Bom. Então vamos ver. Vamos ver se eu pego um quadro um pouco mais nítido. Aí. Bom, então é o seguinte, eu fiz o problema da translação, que é olhar tudo pelo centro de massa, o problema da rotação e depois o problema da deformação. Então, estou fazendo os 3 problemas em separados. Então, eu tenho um determinado corpo lá que vai girar em torno de um eixo, né? Então, eu sei que o momento angular desse corpo é P vetor R. P é a massa vezes a velocidade, e vetor R é o raio sobre o qual ele vai girar. Então, se fosse uma partícula, era fácil, né? Você pega a massa, multiplica a velocidade da partícula, o raio que ela está girando e está tudo certo. Mas ele é um corpo sólido, né? Então você tem que integrar esse V vetor R na massa total do corpo. Então, o corpo, por ser sólido, você tem que pegar pedacinhos por pedacinhos, fazendo essa conta e somando e multiplicando ao mesmo tempo, né? Mas você sabe que a velocidade, né? No caso, ela tem uma componente radial, que é a derivada no tempo. O raio pode mudar, né? Você pode estar observando a velocidade para dentro do corpo, para fora do corpo. Você pode olhar qualquer posição, né? Se fosse uma partícula, você poderia olhar a velocidade de uma partícula em um determinado raio, onde é um raio maior, né? E você também pode olhar o quanto de giro essa partícula dentro do corpo, né, essa parte do corpo está girando, que é o dθ dt. Então, essa velocidade tem 2 aspectos. Você pode olhar internamente, para dentro e para fora do corpo, como você pode olhar ao redor dos ângulos que ele está executando essa rotação ômega aqui, ao redor de um eixo qualquer. Então, a velocidade ela tem VR na direção R, que é uma componente radial, e R ômega na componente tangencial, que é a componente angular do corpo que está girando. Se você substituir isso aqui dentro da equação, você vai ter VR vetor R mais R ômega θ, sendo que o seu R aqui de trabalho, né, que ele está recebendo esse produto vetorial aqui, ele só está na direção R. Portanto, esse R, vetores paralelos, é 0. E essa parte aqui de θ fica como produto vetorial da parte de R. Então, fica R vezes R quadrado, ômega, dm. Essa integral R quadrado dm é que a gente chama de momento de inércia. Então, o que é o momento de inércia? É uma grandeza que você pré-determina ela para determinadas formas de corpo,
onde facilita a sua conta para o momento angular, que você teria que fazer essa integral aqui complexa. Então, você faz esse atalho matemático, né? Calculando em separado o momento de inércia, e aí multiplica esse momento de inércia pela velocidade angular do corpo que está girando, e você encontra o seu momento angular. E para que serve um momento angular? Se você fosse um físico, eu diria que no caso dos orbitais eletrônicos é muito importante. No caso de um engenheiro mecânico, esse momento angular aqui, ele é uma quantidade que vai ser muito importante para calcular o torque, a energia necessária para manter o corpo em rotação. Tá certo? Aí, esse momento de inércia, ele vai ter componentes onde você combina R², que é a multiplicação de R por R mesmo. Então, vai ter componente XX, XY, YX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ. Então, vai formar uma matriz, né, de todas as combinações possíveis. Aí, o que acontece? Quando essa matriz... eu estou fazendo as multiplicações cruzadas aqui, né? E eu disse que essa matriz ela pode ser diagonal. Por quê? Porque quando ela vai ser diagonal? Quando a rotação que você está considerando do corpo é em relação aos eixos principais, x, y, z. Se por acaso ela girar aqui em relação ao eixo esdrúxulo aqui, inclinado, né? Você pega um cubo, ao invés de girar num eixo, no outro e no outro, você pega um eixo meio inclinado, aí você gira ali em relação àquele eixo. Então, essa matriz de rotação aqui, ela vai aparecer as componentes fora da diagonal, né? Que são esses termos cruzados, né? De x com y, de y com x, de z com x, de z com y. Porque você está girando ela em relação a um eixo. Aí a matriz fica cheia, né? Os termos cruzados é chamado de produtos de inércia. Então, não esqueça, quando a rotação é em relação aos eixos principais de um corpo, só acontece elementos da diagonal. E quando é um eixo qualquer, os elementos são fora da diagonal. Eu não sei se eu desenhei, mas eu podia ter desenhado aqui um corpo girando em relação a um eixo qualquer. Aí, nesse caso, o centro de massa, eu estou fazendo uma comparação da natureza matemática do seguinte, olha lá. Centro de massa, ele nasceu dessa necessidade de calcular uma posição específica em que tudo se resume àquela posição. Então, a massa vezes a posição é integral da posição para todas as massas, né? De todas as posições para todas as massas. Se eu derivar essa equação de cima, eu tenho a massa sendo constante, eu tenho velocidade. Então, aqui, derivada do R também fica velocidade. Se eu derivar mais uma vez, eu tenho aceleração. Então, do lado de cá, eu pego a massa total do corpo, posição, velocidade e aceleração. Do lado de cá, eu integro em todas as partes do corpo, posição, velocidade e massa. Então, essa ideia de centro de massa, de derivar só a posição em relação ao tempo e depois derivar de novo, evita eu fazer essas três integrais complicadas, né? Então, centro de massa é uma coisa muito importante. Agora, quando eu tenho rotação, né, eu tenho que fazer agora, né, três multiplicações, vamos dizer assim, vetoriais. Então, eu pego o vetor R, multiplico por MR, que é a primeira situação, R por MV, e R por MA. Então, o que acontece aqui, nessas três situações de rotação? Vamos ver aqui. Deixa eu sair da frente aqui. Sair da frente do quadro. Vamos ver se eu saio da frente. Saí. Então, nessas três situações, olha, as mesmas três situações anteriores, eu fiz um produto vetorial por R. No primeiro, eu tenho centro de massa. No segundo, eu tenho momento angular. No terceiro, eu tenho torque. Tá? Então, centro de massa me ajuda a resolver esses três problemas e momento de inércia, ou raio de giração, porque é só dividir pela massa,
me ajuda a resolver esses outros 3 problemas, né? Que é o próprio cálculo do momento de inércia, o momento angular e o tórico. Tá? Aí agora eu vou mostrar que as integrais do momento Professor, ali de só na inércia, última equação ali. elas vão se separar. Oi, pode falar. Ali na última equação ali do produto angular do raio pela aceleração. É a aceleração angular, né? É, aceleração angular. Do lado de cá já ficou aceleração angular. Tá. Aqui eu faço a multiplicação. Pode falar. Não, é só isso. É tanto para eu definir ali momento angular, você vai ter o produto do raio pela aceleração angular e pela velocidade angular também, né? Tanto no momento quanto É isso. Isso. Na definição você faz aqui, no resultado você tem o momento de inércia vezes o ômega, né? Aqui você tem o momento de inércia vezes o alfa, que é a aceleração angular. E é raio ao quadrado, Exatamente. né? Momento de inércia é calculado como raio ao quadrado, né? Tá. Quando é só raio... Aí eu até fiz uma comparação aqui, ó. Se o raio for elevado a 0, é a integral da massa. Se o raio for elevado a 1, é o centro de massa. Se o raio for ao quadrado, é raio de giração ou momento de inércia. Né? Porque a diferença de um raio de giração para um momento de inércia é só dividir pela massa do corpo. Bom, então esse aqui é o tratamento da situação aí, que eu estou tirando a limpo já, as 3 situações que é a translação, rotação e deformação. Então eu já estou tirando a limpo aí essa situação da translação e da rotação, né? Então, a translação foi na parte 2, a rotação na parte 3, vamos ver aqui a parte 4. Vamos ver essa parte 4, o que eu trabalhei aqui. Não, esse aqui é a parte 2. Desculpa. Parte 2, parte 3. Z, centro de massa. Opa. Parte 2, parte 3, parte 4. Tá aqui, achei. Bom, então vamos ver o que eu estou resolvendo aqui na parte 4. Eu vou colocar aqui. Bom, essa aqui é o seguinte. É o que você tinha perguntado antes, né? Nós temos aqui um bloco. Isso. Nós temos um bloco aqui de um granito, certo? Esse bloco está cheio de materiais de diferentes composições, certo? Né? Formando aqui grãos e estruturas bem complicadas. Aí tem uma microestrutura, tem uma estrutura cristalina e tem uma estrutura atômica. Então, o nosso material real é isso aqui, né? Só que nós não conseguimos dar conta de tudo isso. Então, nós vamos fazer uma redução fenomenológica. Nós vamos pensar que o objeto que a gente está trabalhando, ele foi extraído de algumas coisas que, para poder a gente fazer isso do objeto, foi tirado aqueles defeitos. No curso? Foi tirado aqueles defeitos, então ficou um bloco mais simples, depois foi reduzido a uma simplicidade matemática maior ainda, né? Então essa aí é a ideia que eu quero colocar para vocês. Vocês não se iludir achando que essa matemática resolve todos os problemas. Por quê? Porque o segundo curso, que eu vou colocar ali, estou colocando um slide, a segunda matéria é o que eu vou fazer, onde eu já faço modelagem de defeitos presentes no material. Aí eu estou apresentando aqui uma modelagem feita por mim, né? Isso aqui foi construído no computador, essa imagem toda aqui, tá? De uma modelagem de defeitos no interior do material. Então, isso aqui eu estou mostrando, né, que essa redução ela é feita nessa disciplina, porém, na próxima disciplina, eu já faço uma coisa mais complicada, que é apresentar algumas irregularidades no meu modelo,
né, que vai aparecer com a mesma matemática, mas com outros termos referentes à irregularidade. É isso que eu estou mostrando aqui nessa transparência. Aí eu estou adiantando aqui as coisas que eu faço na próxima matéria, né, que é a mecânica dos meios irregulares, tem até um livro publicado já. Deixa eu ver aqui. Eu devo estar respondendo perguntas relacionadas a alguma coisa, não lembro direito. Bom, aqui eu estou dizendo como é que foi transformada a mecânica das partículas em mecânica do contínuo, né? Massa foi transformado para diferencial de massa, né? Que é ρdV, densidade e volume, momento foi para diferencial de momento e força diferencial de força. E aí eu vou fazer essa adaptação geral aí, eu acho que eu já tinha colocado ela antes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então começa aqui. Vamos ver aqui para frente. Bom. Dá para frente aqui. Aqui dá mais um pouquinho. Bom. Então é o seguinte, gente. A gente pegou todas as quantidades que a gente tinha e transformou em densidade. Densidade de massa, densidade de força, né? Densidade de momento. O que foi essa densidade? É derivar em relação ao volume. Então ficou dmdv, que é a densidade, ficou dfdv, dpdv, né? Ficou a densidade vezes o volume, vezes a velocidade, né? Que é a densidade de momento e assim por diante. Então, essa transição das partículas da física newtoniana para o sólido, ela precisou levar em conta o volume. Então, tudo virou densidade, derivando em relação ao volume. Tá? Até as forças foram derivadas em relação ao volume, como vocês viram até agora. Né? Até o momento linear foi derivado em relação ao volume. Agora, eu preciso fazer uma outra adaptação, que é chamada de taxas. Taxas é quando você pega uma quantidade e verifica se ela está mudando no tempo. Então, eu faço uma derivada no tempo. Eu chamo de m ponto a derivada da massa no tempo, r ponto a derivada da posição no tempo, que essa aqui você já conhece como velocidade, né? E a derivada da velocidade no tempo vocês conhecem como aceleração. Então, a massa variando no tempo é a chamada vazão. Né? Vazão, que se você tirar a densidade aqui, ó, vazão é ρ dv dt, a massa dividido por ρ é dvdt, que é a vazão do volume, né, que vocês conhecem. Então, vazão, ela pode ser massa por tempo ou volume por tempo. Se a densidade for fixa, é equivalente. Tá? Então, o momento agora é derivado no tempo, que é força. Então, todas essas grandezas no tempo você já conhecia. Vazão, velocidade, aceleração e força. Todas elas saem da massa, posição, velocidade e momento. E energia também, que é potência, né? Derivada da energia no tempo, potência. Então, todas essas grandezas, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, você já conhecia com outro nome. Vazão, velocidade, aceleração, força e potência. Massa, posição, velocidade, momento e energia. Então, eu preciso dessa generalização, ou seja, qualquer grandeza, agora, a partir de agora, tanto eu vou derivar em relação ao volume para virar uma densidade, como eu vou derivar em relação ao tempo para virar uma taxa. Então, eu tenho uma lista aqui de todas elas, que daqui para frente vai ser chamado de taxa. Tá? Então, taxa de massa, taxa de posição, que é a velocidade, taxa de velocidade, que é a aceleração, taxa de momento, que é força, e taxa de energia, que é potência. Agora, uma outra coisa que eu preciso é, além da taxa, é derivar ela em relação a uma área, se tiver um efeito de movimento, a qual essa situação está acontecendo, que é atravessando uma área. Né? Então, eu coloquei um volume aqui, certo? E eu vou colocar aqui tudo, né, em relação à taxa, além de derivar em relação ao tempo, vou derivar em relação à área. Isso eu vou chamar de fluxo. Como aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, aqui as mesmas 5 vão se repetir aqui.
Então, eu chamei de taxa generalizada, porque vai ser qualquer uma delas. E aqui eu vou chamar de fluxo generalizado, porque vai ser qualquer um deles. Então, tudo que estiver variando no tempo e atravessando uma área é fluxo. Tá? Taxa é tudo que estiver variando no tempo. Atravessou uma área, eu passo a chamar de fluxo. Tá? Aí eu vou mostrar que o fluxo de massa é a mesma coisa que a densidade de momento. Tá? Então, vai existir uma relação entre densidade, taxa e fluxo. Essas três coisas vão se misturar. A densidade de uma coisa é taxa de outra, que é fluxo de outra. Tá? É isso que eu vou mostrar aqui. Então, eu estou colocando aqui um elemento de volume, que tem umas massas atravessando um volume de controle aqui. E aí eu estou calculando quanto de massa está atravessando esse volume de controle no tempo. Eu tenho a densidade, que é a quantidade de massa do volume. Né? Eu tenho a espessura da caixa, que é a velocidade vezes o tempo, onde eu estou considerando essa variação de velocidade de posição aqui. Né? Eu tenho o volume, que é a área que eu estou observando as partículas ao atravessar vezes a espessura. Né? Que essa espessura é a velocidade vezes o tempo. Então, eu faço essas continhas todas e chego, né, dm dt ao limite ΔM sobre ΔT, que é a densidade vezes a área vezes a velocidade. Então, é ρ ΔAV. Como aqui é dm dt, eu vou dividir por área. Né? Deixa eu ver onde que eu vou dividir isso aqui. Ficou muito pedacinho lá embaixo do quadro, né? Porque assim, a partir de agora, eu estou fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Eu estou fazendo tudo para massa, tudo para calor, tudo para elasticidade, tudo para fluido. Mas a matéria, ela é elasticidade, né? Comportamento elástico. Então, eu vou dar a massa e o fluido e o calor como exemplos, só como exemplos, não como resultado de problemas a serem resolvidos. Tá? Então, aqui onde... Deixa eu ver se eu saio da frente do quadro, sair. Vou pegar só uma posição mais nítida. Opa. Vamos ver se tem uma posição mais... Mas vocês lembram o que era rover na aula passada? Tem que copiar e lembra. Bom, não sei se está claro aí para vocês. Então, eu peguei aqui embaixo, né, a densidade vezes a variação da área vezes a velocidade. Como era a massa por tempo, eu peguei e dividi pela área. Ó, aqui eu dividi pela área e ficou, olha, o fluxo generalizado de massa ficou ρV. Mas quem que era a ρV? Densidade vezes velocidade. Era a densidade de momento. Então, densidade de momento é a mesma coisa que o fluxo de massa. Tá? Então, vamos ver aqui para frente. O que eu vou fazer? Tá lá. Então, aqui, ó. Se eu tiver saído um pouquinho ali. Aqui, ó. Então, essa conta que foi feita aqui embaixo, aqui, ela ficou, ó, dDA dm dt. Então, aqui ficou ρV ΔA, cancela os ΔA aqui. Então, o fluxo de massa, porque quem é o fluxo aqui é dm, né, dividido pela área. Fluxo de massa ficou igual a ρ dA, né, ρV. Mas quem que era ρV na aula passada? Era a densidade de momento. Tá? Então, densidade de momento, né, é dp dt, que é dmv dt, que já tinha sido calculado, é ρV. Agora, ela está aparecendo como, olha lá, como fluxo de massa. Então, densidade de momento é a mesma coisa que fluxo de massa. Por quê? Qual é a vantagem de você trocar esses nomes? Porque você interpreta o que está acontecendo. Tá? Você interpreta. Olha lá. Densidade de momento é igual a fluxo de massa. Ou seja, se eu injetar massa
Agora eu vou falar com o João especificamente, depois eu falo com os outros aí que estiverem usando esse tipo de fenômeno. Se eu injetar massa para dentro de um corpo, como no caso de uma solda, certo? O João, está por aí? Tô ouvindo. O seu elemento de solda, ele vai injetar massa para dentro do corpo, ou pelo menos para aquela situação onde você vai querer emendar as duas partes da peça. Se eu injetar massa para dentro, é a mesma coisa que eu estar exercendo uma força, que é um momento. Certo? A injeção de massa também é uma força. É isso que eu estou dizendo aqui da matemática. Tá bom? Mas depende, então, digamos, de uma velocidade, né, dessa massa. Ah, sim, claro. Por isso que tem a velocidade aqui multiplicando. Exatamente. Tem uma velocidade aqui multiplicando. Então, do ponto de vista matemático, se eu injetar massa para dentro de um volume, é a mesma coisa de eu estar transmitindo momento linear. Tá? Bom, aí vamos para a última parte da aula, que é a parte 5. Vamos ver aqui qual é o quadro que eu coloquei, a novidade aqui. Então, a novidade aqui, ó, visão de movimento, densidade vetorial, visão de volume, né? Massa, fluxo vetorial. Então, uma coisa que era visto como densidade pode ser visto como fluxo, né? Uma coisa vista como densidade, e ela é vetorial porque ela tem uma direção que a velocidade está apontada. É uma, né? E aqui é um fluxo, tá? Então, são duas formas de olhar o mesmo problema. Vamos ver aqui para frente. Aí eu vou ver, analisar uma outra grandeza. Olha lá. Força é derivada do tempo do momento. Então, força é uma taxa de momento, certo? Tensão é força por área. Então, se eu substituir a força aqui, é dp dt dA. Mas eu disse que tudo que for no tempo e na área é fluxo. Então, tensão é fluxo de momento. Então, quando eu estou exercendo uma tensão no corpo, eu estou transmitindo momento para dentro do corpo. Momento linear, tá? Mas vai ter momento angular também quando a gente tiver com uma outra situação que é o torque. Certo? Então, aí tem duas interpretações aí no quadro, né? A interpretação momento, a interpretação da força. O que transforma momento em força? Derivada no tempo. Então, daqui para cá, passa por uma derivada no tempo. Então, duas visões. A visão de densidade, que é a quantidade armazenada num volume, e a visão de fluxo, que é algo que está sendo transmitido através de uma área. Então, coisas armazenadas no volume também são vistas como coisas que atravessam uma área. Obviamente, para entrar dentro do volume, tem que atravessar uma área. E a força, né, é uma taxa. A tensão, que é força por área, é também vista como fluxo de momento. Eu acho que eu vou fazer uma terceira interpretação aqui. Eu não me lembro. Vou fazer a terceira interpretação aqui. Isso. Aí eu vou terminar a aula na terceira interpretação. Eu quero só sair da frente do quadro aqui. Rapaz, da próxima vez eu tenho sempre que lembrar que eu tenho que sair da frente do quadro, né? Eu já apaguei aqui o quadro para trás. Vamos ver aqui. Olha, eu acabei de apagar. Eu vou aqui antes de eu apagar. Tá aqui. Sair da frente do quadro. Ótimo. Então, tem três partes do quadro, né? Já fizemos duas interpretações, tem uma terceira interpretação. O que é? Eu sei que densidade é massa por volume, densidade de força é força por volume. Tá? E eu tenho uma força exercida sobre um volume aqui no material. Volume é a área vezes uma deformação, no caso aqui, um volume deformado. Aí eu penso o seguinte, bom, trabalho é força vezes deformação, porque trabalho é integral de F du. Então, se eu pensar como a densidade de energia, que é energia por volume,
certo? Que é um trabalho por unidade de volume, energia por volume, eu substituo o dFdU aqui. Se eu substituir o dFdU, o que vai acontecer? Aqui, ó, F é integral de FdU, então dFdV. Então aqui fica dFdAdU. Se eu cancelar os DUs, então eu vou encontrar que a densidade de energia dentro de um material é igual à tensão. Quer ver? É o que eu vou escrever lá na frente. Entendeu? Então, tensão também é densidade de energia. Quanto de energia tem dentro do material? Você, esse corpo está tensionado. 100 megapascal. Ele também está com uma quantidade de joules por volume. Certo? Isso que você tem que entender. Deixa eu ver se eu pego uma posição mais nítida do quadro. Para eu terminar a minha conta. Opa. Então, veja, 3 formas de linguagem de temos que trabalhar com ele. Da DFDA, que é o que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, são 3. Agora nós temos. Eu estou falando que a tensão ela está sendo vista de 3 maneiras, tá? De entender o que é. Peraí. Então, estou falando que a tensão está sendo vista de 3 maneiras, como a densidade, né, como um fluxo, certo? E uma densidade de energia, tá certo? Então, aqui, o que você chama de tensão, você pode pensar, não, é um fluxo de momento penetrando no corpo. Ou então, é uma energia acumulada dentro do volume do corpo. É isso que ele está mostrando aí, nessas 3 interpretações, tá certo? Então agora, a partir de agora, quando eu falar em tensão, né, você vai escolher qual é a interpretação que melhor se adapta à situação. Porque as 3 interpretações são válidas. Então, gente, esse aqui é um módulo de 5 aulas, né? Então, como o assunto aqui era a própria mecânica do contínuo, quer dizer, a mecânica dos corpos sólidos com todas as suas quantidades já sendo calculada. Então, aí nós temos essa parte finalizada aqui da aula de hoje. Então, deixa eu só dar uma olhada no que vem pela frente. Bom, aí você já tem um questionário das leis de Newton, né? Deixa eu ver quantos questionários. Sistema de partículas, tem um questionário de corpo rígido, das leis de Newton, e vai ter um questionário de meios contínuos. Tá? Eu vou dar uma olhada essa semana, se eu tiver tempo, ver esse questionário aí. Se tiver alguma coisa irregular, eu vejo com vocês. Então, a próxima aula, então eu já falei do corpo, né, e das suas grandezas, né, das suas quantidades, né? Densidade, momento, força, momento de inércia, centro de massa, tudo isso aí. Na próxima aula, é só campo de tensão. Quais são as propriedades que tem no campo de tensão? Aí eu demoro bastante tempo em cima dessa aula de campo de tensão. Tá? Porque tem uma aula, deixa eu ver, de 1 hora, uma de 2 horas. Aí vai bastante tempo em campo de tensão. Tá? Aí, pode falar. Eu tenho uma dúvida só, rapidinho. Pode falar. O produto da posição em relação à massa, digamos assim, é o centro de massa. Só o produto a gente chama de momento de repouso ou momento estático. Na engenharia chama momento estático ou momento de repouso. Agora, quando você integra e divide pela massa total, é centro de massa. Tá, sim. Daí, o produto da massa pela velocidade é momento linear. Uhum. E o produto da massa e aceleração? Tem algum nome? É a força. Nossa. É a força. Não, é porque eu já dei uma olhada na lista lá e... Tá certo. Isso aí, gente, é uma brincadeira, que nem quando a gente faz quando é criança, a gente vai trocando as palavras para ver se o cara está relacionando as ideias. Sim, óbvio. Entendeu? Porque a gente não olha é que nem você olhar uma sala de um canto, depois você vai lá pelo outro canto e olha a mesma sala. Entendeu?
Então, tem um ditado que diz que o homem sábio é aquele que sabe as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, é isso aí, tá? Você vai trocando a linguagem para reinterpretar os conceitos que você já conhece. Tá bom? Beleza. Porque aí, nessa reinterpretação da linguagem, você associa coisas que antes você não associava. Então, você ganha uma visão. Você está colocando o seu cérebro para fazer novas conexões. Certo? E aí você está ganhando visão das coisas. Tá? São novas conexões. Bom, gente, então, na sequência, agora é campo de tensão, campo de informação e a lei da elasticidade propriamente dita, que é o comportamento elástico. Né? E aí vai ter 3 formulários. Depois, comportamento plástico e fratura. Tá? Bom, pessoal, eu acho que isso foi a aula de hoje. Se vocês quiserem sugerir qualquer coisa, se não gostaram, a próxima aula a gente pode fazer uma aula de tirar dúvidas de questionário. Tá certo? E a gente vê essa situação aí. Ô, professor, o professor falou que tem a opção também de fazer em papel e fotografar e fazer o upload lá, né? Porque eu acho que os 2 primeiros eu fiz no questionário lá, sabe? Daí tem umas de digitar, daí acho que fica melhor, mais completo, acho que até para ilustrar melhor, acho que... Isso. Quando a pergunta ela for mais a resposta for mais elaborada, você faz um upload, né? Eu vou ver como é que tá esses formulários, porque o ano passado que eu preparei eles, eu não fiz uma revisão. Aí eu deixo lá a opção de colocar, porque assim, infelizmente lá assim, você escolhe que de forma você quer responder. É marcação, é múltiplas respostas, ou é arquivo. Então você não coloca 2 ao mesmo tempo, sabe? Então aí você pode mandar por e-mail para mim, tá? Não tem problema não. Mas eu vou ver, para deixar lá, eu vou fazer uma revisão lá no formulário, essa semana. Eu vou tirar os erros de português, porque eu acho que na hora que eu digito cisalhamento muito rápido, ficou cisalhamento sem o N, e tem algumas palavras lá que tá... Eu vou resolver essa questão aí da apresentação melhor do formulário, e colocar opções para você resolver o exercício com mais detalhes. Tá bom? Que é mais ou menos, os primeiros pelo menos, né, o que eu consegui dar uma olhada, tem algumas questões que são múltipla escolha, essas são mais tranquilas, né, essa você faz direto lá no sistema, e tem algumas que são respostas discursivas, né. Isso. Se você não tiver espaço lá, manda para mim por e-mail, ou então eu troco a opção durante a semana para você colocar um arquivo lá. Tá bom? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Eu espero que eu esteja organizando melhor os conhecimentos na cabeça de vocês, dando uma visão mais organizada e fazendo com que vocês pensem de forma diferente e ganhem mais conceituação e mais profundidade. Tá bom? Beleza, professor. Valeu, obrigado aí. Valeu. Qualquer sugestão, eu estou aberto aí para qualquer sugestão aí. Tá bom? Ótimo, professor. Ok. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Bom dia, brigadão, professor. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.